conceito, e todo conceito nasce a partir da somatória das informações retidas pela mente do indivíduo através das experiências vividas por ele. Ou seja, é uma ideia que a pessoa fala na cabeça, e essa ideia foi formatada pelas experiências de vida dele. Então ele cria um conceito a respeito de uma coisa. Vou dar um exemplo bem básico sobre futebol. Eu detesto futebol e o outro adora futebol. Tudo isso depende do como que uma figura, a pessoa vive, a vida que ela teve, o gosto que ela tem das coisas. Então ela forma um conceito sobre aquilo. Isto é válido para muita coisa, como por exemplo o prazer degustativo. Tem gente que detesta uma coisa e outro que gosta muito daquilo. Mas eu conheço pessoas que detestavam uma coisa e depois passaram a gostar muito. Outras que gostavam muito e deixaram de gostar. Então, tudo isso são também conceitos, porque o gosto, o sabor das coisas tem tudo a ver com uma forma da pessoa pensar a respeito das coisas. Ou seja, tem tudo a ver com os conceitos que ela formou sobre determinadas coisas. Então, esses conceitos individuais, existem conceitos individuais, existem conceitos coletivos. Um grupo de indivíduos formam um conceito coletivo. Existem aqueles que adoram o PT e os que detestam o PT. E assim por diante, com outros partidos e outras coisas e outras formas. Então, esse é um assunto básico também dessa plataforma onde iremos caminhar sobre ela, para poder entender melhor o ser humano e entender todo o contexto no qual ele está inserido. Todos esses conceitos, então, quando eles se tornam coletivos, pessoas influenciando pessoas, estamos criando um paradigma. Um paradigma é uma crença cristalizada em cima de alguma coisa, como é a questão de que o cristianismo, a Igreja Católica, criou uma imagem de Jesus, que é a imagem que todo mundo tem. Então, as pessoas são influenciadas por aquele paradigma. E é muito difícil de se quebrar um paradigma, porque ele possui raízes profundas no inconsciente coletivo e no inconsciente individual da pessoa. Então, é preciso haver um grande trabalho em cima de conscientizações novas e profundas, e com ferramentas muito fortes para que esses conceitos comecem a ser modificados, esses paradigmas passem a ser modificados. E eu vou repetir novamente, um dos conceitos importantíssimos que é, sem dúvida nenhuma, eu posso provar isso, o conceito sobre Deus é um dos maiores entraves da evolução humana, e vocês vão entender e concordar comigo depois. A crença em Deus, do jeito que ela existe na Terra, é motivo, e sempre foi, para muita guerra, muita violência e muita desgraça em cima do ser humano. Então é necessário uma mudança nesse conceito, desse paradigma. E os seres superiores, e eu não estou falando de extraterrestre aqui não, eu estou falando de ultraterrestres, seres que são hiperdimensionais, são muito mais evoluídos que os extraterrestres, e eles não têm esse mesmo tipo de conceito que o ser humano tem. Então eu acho muito engraçado quando eu vejo depoimentos, por exemplo, dizendo de um bispo da Igreja Católica falando sobre ufologia, e ele dizendo que quando os extraterrestres chegarem aqui vai ser ótimo, porque vai aumentar o número de católicos, que eles vão convencer
aos extraterrestres que o Deus deles é o maior de todos. Uma piada isso, de mau gosto. E realmente isso não existe. Esses conceitos, com o tempo, foram se tornando cada vez mais fortes por se somarem uns nos outros, criando um padrão coletivo de pensamento que chamamos de paradigma. Todo paradigma é uma crença consolidada, ou mesmo cristalizada em alguma coisa ou fato que todos aceitaram normalmente como sendo reais, verídicos e inquestionáveis. Por exemplo, a crença na Bíblia, ao pé da letra. As pessoas não questionam, elas não investigam, elas estudam aquilo como sendo a palavra de Deus. Se você se aprofundar nesse estudo, você vai descobrir rapidamente que isso não é verdade. A Bíblia começou a ser escrita mais de 300 anos depois. A própria vida de Jesus, os apóstolos começaram a redigir os primeiros textos mais de 30 anos depois. Então existe muita alteração. Só que as pessoas ignoram que isso vem de mãos humanas e passaram a dar um valor àquilo como sendo uma coisa divina e intocada. E você tem que acreditar em tudo ao pé da letra. Então esse é um paradigma cristalizado que precisa ser modificado se quiserem que ocorra evolução na Terra. Senão não vai ter evolução, vai continuar as guerras, vai continuar tudo do jeito que está e cada vez pior. Quando uma pessoa, paradigmas populares, vou comentar alguns aqui. Quando uma pessoa morre, vai para o céu, e quando a má morre, vai para o inferno. E isso é uma crença assim que ainda está muito forte no planeta. A crença que Deus é um velho barbudo sentado num trono, lá de cima comanda tudo. A crença que Deus pode perdoar e condenar como bem entender, que também não tem nem de longe isso é real. Que Jesus salva, também não salva nada, não é assim que funciona a coisa, ele não pode fazer isso. Existem leis que têm que ser respeitadas, e se um personagem, um ser de atingir o nível que ele está, ele não pode ficar quebrando leis. Então isso não é do jeito que as pessoas pensam que é. Outro paradigma que a pessoa pensa que o tempo passa. Isso é muito... a gente vai falar muito sobre a questão do tempo depois, espaço. O tempo não passa, ele é linear. Quem passa são as pessoas. O tempo é como se fosse uma estrada e a estrada está parada. Ela não é uma escada rolante que vai andando. O tempo é uma coisa parada, as pessoas que passam sobre o tempo. Tá? Vamos depois falar sobre isso. Antigamente se pensava que a Terra era quadrada. Também isso já foi superado. Que a Terra era o centro do universo. Durante centenas de anos, muitas centenas de anos se acreditou nisso. Também, felizmente, já não se acredita mais. Que a humanidade sofre hoje porque Adão e Eva comeram a maçã que era proibido por Deus. Ponto. Isso ainda tem milhões de pessoas que acreditam nessa coisa, que também não tem absolutamente nada a ver com a realidade. Agora vamos ver um novo estudo em cima desse conceito, sobre a complementariedade que é, como eu falei no início, muito importante sobre as ciências antigas e as modernas, porque é interessante a gente lançar a mão dessas informações para ir somando dentro de novos conceitos que devem ser formados e mais extensos, mais abrangentes. Então, com certeza faremos apenas um esboço da ideia a fim de obtermos a formalização de um novo conceito.
pois poderíamos expressar a mesma coisa de 1000 formas diferentes. Complementariedade do coração e do espírito, da sensibilidade e da razão, do passado e do presente para o futuro. O que buscamos antes de tudo é uma reconciliação e um respeito mútuo entre os dois modos de pensamento, duas formas de percepção dos fenômenos universais que transportamos continuamente em nós pela própria constituição de nosso organismo. Para compreender tudo isso de forma mais profunda, seria bom estudar a Gênese e conhecer os seus elementos constituintes fundamentais. Assim, identificar as interações entre os diversos fatores. Então, vamos começar falando um pouquinho da Gênese para servir de base, que nós precisamos partir de um princípio. Esse princípio poderia ser de 1000 formas diferentes, como eu já disse. Mas eu escolhi aqui começar pela Gênese, porque na Bíblia sempre se começa pela Gênese. Então, vamos começar por aí também, onde todos estão acostumados. Mas só que a Gênese do conhecimento. Vamos começar com uma Gênese associando informações em nível diferente. A criança que nasce no século XX dispõe da mesma bagagem psicofisiológica que a criança nascida em uma família de Cro-Magnon há milhões, eu coloquei milhares, mas é milhões de anos atrás. Cro-Magnon é um homem primitivo na Terra, da Idade da Pedra. A capacidade cerebral deles é a mesma, bem como os reflexos e instintos, sendo mínima a diferença entre aquela época, uma criança de 1 milhão de anos atrás, e agora. Segundo um estudioso francês chamado Lapelle-Guéry, o meio ambiente cósmico praticamente em nada mudou, mas o meio ambiente natural do nosso planeta foi alterado profundamente pelas mãos do homem. Se bem que a criança do século XX, durante alguns anos de sua formação, será submetida a 2 influências diferentes e nem sempre harmonizadas. Em uma parte, as influências cósmicas, luz, magnetismo, eletricidade, gravitação, raios cósmicos, radioatividade, que pouco mudaram em milhares de anos. Por outro lado, as influências do meio ambiente social que se modificaram consideravelmente no decorrer do tempo. Podemos somar nisso tudo aí, depois, no aprofundamento desse assunto, mostrando que as crianças atuais não são como as crianças antigamente, apesar de biologicamente ser a mesma constituição, mas só o fato de termos hoje uma quantidade absurda de informações já começou a sofrer alterações muito significativas que acabam transformando também a nível biológico cada ser. Então, a fisiologia, os instintos, o funcionamento vegetativo do homem permanecem os mesmos desde milhares e milhares de anos, bem como a organização cósmica que envolve isso. Sua consciência de vigília, cérebro espinhal, todavia, teve no decorrer dos séculos de se adaptar às condições sociais muito variadas. Se estudarmos a evolução zoológica das formas e nos ativermos particularmente ao desenvolvimento da consciência através das espécies, perceberemos que os primeiros atos são reflexos. Isso em qualquer ser humano, os primeiros atos, reações biológicas que a pessoa tem, sempre ela advém dos reflexos instintivos, ou seja, são reflexos naturais que os homens das cavernas também tinham. E isto se produz segundo esquemas simples,
A excitação produz uma resposta imediata, como é o caso, por exemplo, nos seres unicelulares, tais como paramécios e as euglenas. O que se passa no nível do indivíduo se passa também no nível da humanidade. Se desejamos compreender a evolução de um grande conjunto, é necessário observar atentamente um setor mais restritivo, de maneira a poder determinar os elementos constitutivos da base e em seguida acrescentar outros fatores, se quisermos extrapolar a um conjunto mais vasto. Para compreender o pensamento primitivo e os métodos analógicos simbólicos que empregavam os antigos para discernir em sua consciência as forças do universo, devemos situar no nível do indivíduo as diferentes fases que o conduzem aos instintos animais, ao pensamento primitivo, em seguida à visão analógico-simbólica antiga e, enfim, ao pensamento indutivo, dedutivo da ciência experimental moderna. Então, esses conhecimentos, eles acabam formando uma base importante de entendimento do funcionamento e, através de comparação entre os seres primitivos e os seres atuais, para que possamos ter uma compreensão mais profunda das diferenças que estão ocorrendo. Ou seja, que tipo de evolução que as pessoas estão vivenciando, estão passando. Todo o problema de nossa época vem do fato de que o cérebro do homem deve transpor em um tempo relativamente curto, teoricamente em 5 anos, o que a humanidade levou vários milhares de anos para adquirir. A mesma coisa não acontecia no passado. O ser humano, ele pouquíssima coisa acrescentava de conhecimento e ainda assim de coisas cotidianas nas suas comunidades onde viviam no passado, nas suas tribos. E hoje em dia uma criança pequena, com poucos anos de idade, já recebe uma quantidade gigantesca de informação do planeta inteiro em pouquíssimo tempo. E isto provoca alterações profundas de desenvolvimento. Então nós queimamos etapas, suprimimos as fases de formação que deveriam, segundo a lei da evolução da consciência, serem respeitadas no tempo que lhes era proporcionalmente atribuído. E esta velocidade passa a ser a cada ano mais rápida, mais intensa. Chegamos assim a criar seres desequilibrados. Alguns setores de sua consciência estão completamente hipertrofiados, sendo que outros se encontram em estado embrionário ainda. É um pouco como se construíssemos uma casa colocando primeiro o telhado antes de termos construído a parede. Então a gente vê isso, se vocês forem num estádio de futebol, por exemplo, e ficar olhando aquela torcida toda, e tendo um conhecimento mais profundo sobre as reações humanas e de tudo isso que estamos falando aqui, vocês vão começar a ficar chocados de ver o que está acontecendo. Mas se um ser deseja realmente atingir a compreensão do sentido de sua vida, é preciso que ele possua bastante energia, um grande elo em direção da verdade, para recomeçar a sua educação de forma correta. Porque, infelizmente, como eu falei, o meio acadêmico vem transmitindo informação truncada, ou seja, é passado aí 5% do que existe para as pessoas e não trata do assunto relacionado à questão da energia da vida para as pessoas. E eu vou dar um exemplo prático disso.
Se você entra numa universidade para estudar medicina, a medicina estudada na universidade é em cima da morte. O que aprende lá é dissecar cadáveres, estuda-se a morte, que o sujeito está lá, o corpo morto. Você não está lá para estudar a vida. A energia da vida é que está circulando naquele indivíduo. Também não está lá para estudar o espírito dele, e sim somente a parte que já era, que já foi. Então daí a grande importância do estudo das ciências aqui, da medicina alternativa, medicina holística, então das energias, da medicina quântica, porque você vai ter pela frente aí 95% do que existe realmente no universo para entender, já que a matéria é só uma simples expressão, é uma ponta do iceberg do que existe nos bastidores da vida. A maioria das pessoas da nossa época acredita ter terminado esta evolução. Tem muita gente que pensa que já é muito evoluído. Isto é principalmente entre 20 e 25 anos, os jovens acham que eles são o máximo. Então aqueles que não fazem esse esforço progressivamente, desse desenvolvimento maior, no decorrer dos anos acabam se afundando as pedras de seus palácios nas areias movediças das lacunas mal resolvidas. Então, e isto gera toda essa sociedade deprimida, doente, incompetente, de visão curta, egoísta, enfim, uma lista de defeitos, porque simplesmente eles se acham únicos no universo. Divididos totalmente. E isto gerou toda uma divisão entre eles mesmos e a sociedade e a vida. E isso precisa mudar. Se queremos que exista um novo mundo, que exista um novo homem realmente, um mundo de paz, de alegria e de amor, há uma estrutura gigante de conceitos errados sobre a vida que precisam ser demolidos para que a nova visão humanística passe a existir na questão evolutiva humana. E o que nós podemos fazer para isso?